pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do no mágico do direito empresarial, falando especificamente da Lei 11.101 do ano de 2005, a Lei de Falências e Recuperação Judicial. Eu sei que dentro dos efeitos da sentença, eu trouxe com vocês em blocos anteriores, em blocos passados, os efeitos da sentença tão, com relação aí ao falido, mas também com relação aos credores do falido. E dentro dessas consequências havidas, dentro dessas consequências existentes, nós trouxemos e pontuamos a constituição da massa falida, falamos daí acerca da antecipação das dívidas do falido, que está no artigo 77, também conhecido como par condício creditório, e trouxemos de igual maneira a suspensão de juros, do artigo 124, trouxemos com vocês a suspensão das prescrições das obrigações do falido, ventilamos de igual maneira a suspensão de eventuais ações e obrigações existentes contra o falido, que é o artigo 6º. E o nome dessas suspensões, de acordo com parcela da doutrina, é denominado de stay period, ou seja, um período para a gente dar um suspiro, ou seja, a gente suspende as execuções. Tudo bem, tudo tranquilo. O que é interessante falar? É interessante dizer, gente, que esse stay period também se faz presente no chamado turnaround. O que é o turnaround? Turnaround é a ideia da recuperação judicial. É a ideia, na verdade, de dar a volta por cima, Só que temos aqui algumas observações a serem trazidas. Observações atinentes à mudança legislativa, recentemente aprovada aí. E entrou em vigor, a gente sabe, nesse ano de 2021. Então, em outras palavras, precisamos trazer com vocês as mudanças relacionadas à Lei 14.112 de 2020, principalmente no que pertine, no que concerne ao chamado stay period, Primeiro detalhe, gente, o que é importante trazer e o que é importante ventilar. A gente sabe que esse período, do stay period, quando a gente fala, pelo menos, principalmente dentro da recuperação judicial, é um período aí, de um intervalo de 180 dias. Então, nós teremos aí um prazo de 180 dias para a suspensão das execuções e dos atos de constrição contra o devedor, por credores sujeitos ao processo. Porque a gente tem, pelo menos dentro da recuperação judicial, esse período. Gente, esse período é de 180 dias para dar justamente uma ideia de um suspiro para o sujeito que busca voltar, que busca, na verdade, reativar aí a sua atividade fim, ou seja, a sua atividade empresária, destinada para a produção e circulação de bens e serviços. Então, essa é a ideia quando a gente fala do stay period, principalmente dentro da recuperação judicial. Então, na recuperação judicial, ele tem uma proposta, suspende aí pelo prazo de 180 dias, justamente para dar um fôlego, para dar um ar, segue o jogo, segue aí para ver, obviamente, se o sujeito consegue se reerguer, se recuperar e dar de volta, a volta por cima, ou seja, consegue dar o turnaround, que é a nomenclatura origem, tendo a sua origem no direito alienígena, no direito estrangeiro, mais precisamente, na origem anglo-saxã. De qualquer maneira, o que é importante pontuar dentro desse stay period? Gente, antes da Lei 14.112, ou seja, na roupagem originária da Lei de Falências e Recuperação Judicial, esse prazo ele era um prazo de 180 dias, mas legalmente improrrogável. Por que legalmente improrrogável? Porque, se a gente for observar, não houve, pelo menos, uma pontuação nesse sentido. Vou deixar o quadro aqui para a gente, obviamente, ir trabalhando isso da melhor maneira. Não houve uma pontuação nesse sentido, ou seja, a lei não falava da possibilidade da gente prorrogar. Mas a jurisprudência, em contrapartida, para aqueles que estão nas trincheiras do direito empresarial, já admitia a prorrogação, ocasionalmente, por pelo menos uma vez. Então, em outras palavras, a gente sabe que a jurisprudência viabilizava, das 180 a 180, 360, 180 a 180, 360, como diria aí nosso querido Thiago Brava, Então, em outras palavras, era essa a ideia da jurisprudência. A jurisprudência viabilizava, a possibilidade de prorrogação desse prazo, mas por uma única vez. Quando, por demais, a votação, não ocorria, ou seja, a votação da recuperação judicial não ocorria dentro desse prazo pré-estipulado, ou seja, principalmente por questões atribuídas, aí à parte que é devedora. De qualquer maneira, a gente sabe que, até mesmo para referência, a votação dos planos na recuperações em trâmite no estado de São Paulo,
demoram mais ou menos cerca aí de 517 dias, né? E esses dados eles foram obtidos, esses dados eles foram trazidos, pontuados, né? Por quem? Justamente pelo Observatório de Insolvência, né? Chamado NEP da PUC São Paulo. Então aí a gente tem, ou seja, a famosa gloriosa, né? A gloriosa PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? Ou seja, a nossa gloriosa. Então eles trazem aí de acordo com o seu núcleo de estudos, né? Ou seja, dirigidos para ter uma noção de qual que é o tempo que demora em média. Tem demorado em média 517 dias. De qualquer maneira, voltando aqui, né, trazendo essa informação, trazendo essa roupagem, o que é importante dizer? Mais para frente, gente, nós falaremos para vocês da lista de credores habilitados, ou seja, quem que vai receber primeiro, quem que não vai receber, né? Teoricamente é para todo mundo receber, né? Mas a gente vai ver até os credores quirografários, quiro vem de mão, né? Ou seja, quiromancia, né? Quiropraxia, né? Ou seja, quiro é o credor quirografário, praticamente vai ficar na mão, né? Ou seja, essa é a associação de ideia. Mas de qualquer maneira, a gente sabe que algumas pessoas recebem antes, outras depois. Quem que recebe antes? Gente, quem recebe antes são chamados credores extra-concursal, né? Então, extra-concursal, eles vêm antes daquela lista, daquela ordem de classificação dos créditos, tá? E daí a gente vai ver, credores extraconcursais recebem, né, então de maneira antecedente, de maneira precedente. Falaremos isso adiante, sem nenhum entrave, sem nenhuma discussão. O que é interessante dizer? Que esses credores extraconcursais, né, e o fisco, eles não são atingidos, né, dentro desse período do stay period. Acontece, e é importante dizer, até teve uma mudança dentro da Lei 14.112, e essa, até de certa forma, eu já antecipo, né? O que acontece? Vou até colocar aqui no quadro, daí vocês podem fazer a leitura, né? Sem grandes entraves, sem grandes discussões, e vocês conseguem aí anotar. O que acontece, gente? A gente pode falar que essas constrições, né, essas excursões de bens de capitais essenciais, elas são vedadas em tal período, né? Então, justamente por isso que esses credores extraconcursais e os fiscos, né, eles não eram, no caso, a priori, atingidos pelo stay period. Ocorre, entretanto, contudo, todavia, né, que nós precisamos observar quem que é o foro competente para deliberar acerca desse assunto. E a nossa norma ela não trazia o foro competente, né? Hoje, com a nova roupagem aí desenhada pela Lei 14.112, nós já temos o foro competente. Anteriormente, competia isso ao Tribunal da Cidadania. O STJ ventilava que o juízo competente para decidir sobre o tema é o da recuperação judicial, né? Então, era essa a ideação que nós tínhamos anteriormente. E hoje, né? Hoje eu trouxe essa informação. Eu trouxe essa informação o quê? A ideia, né? Ou seja, do foro competente, ou seja, quem que vai analisar essa competência, é justamente a mesma. Coloca assim, a ideia permanece. Olha aqui, ó, deixa eu ver o dedinho. Ó, a ideia permanece, né? Mas agora de maneira expressa, de maneira, né, positivada, de maneira pontuada, no corpo, ou seja, talhada, né, no corpo da Lei 11.101 do ano de 2005, né, que é justamente o artigo 6º, parágrafos, né, 7º e 7º-A. Né? Ou seja, hoje está esculpido o foro competente. E outro detalhe, antes quando a gente falava da Lei 11.101 do ano de 2005, ela não falava da possibilidade, ou seja, não trazia a previsão legal do stay period ser aplicado, por exemplo, numa mediação, né? Que hoje acaba sendo bastante fomentado pós o Código de Processo Civil de 2015. Né? E também não falava da possibilidade do stay period dentro da recuperação extrajudicial. Notem, o CPC de 2015, ele traz um fomento a esses mecanismos, né? Que anteriormente a gente chamava de Alternative Dispute Resolution, né? What the fuck is that, prof? Ou seja, Alternative Dispute Resolution eram chamados equivalentes jurisdicionais, né? Onde a gente fala de composição, né? Onde a gente fala de mediação, conciliação, né? Autocomposição e tudo mais. Ou seja, eram os equivalentes jurisdicionais. O CPC de 2015, gente, ele abraça essa ideia, porque ele abraça até como uma forma de desafogar o judiciário, até como uma forma, né, de trazer uma maior celeridade das decisões, que muito antes, né, ou seja, preteritamente, no código anterior, no código aí de 73, demoravam demais para ocorrer. Então, em outras palavras, né, qual que era a ideia? A ideia era justamente, né, desenhada pelo nosso CPC de 2015, fomentar a mediação. Notem, né, que a Lei 11.101 de 2005, né, ela não pensava ainda nesses mecanismos, né, de certa forma, ou seja, não abraçava esses mecanismos da Alternative Dispute Resolution, dos equivalentes jurisdicionais.
Ocorre, entretanto, todavia, que o CPC de 2015, né, ganhou essa nova roupagem. Por isso que a gente fala que há previsão legal hoje para, né, para a aplicação do stay parity, principalmente na recuperação judicial, quando a gente fala de mediação. E isso eu vou deixar para falar com vocês em um tópico apartado, para ser bem sincero, porque a gente tem bastante coisa para trabalhar aqui, né? De qualquer maneira, quais foram as mudanças? As mudanças elas foram bem tranquilas, bem pontuais, quando a gente fala, né, do antes e do depois. As principais mudanças, então, foram, primeiro detalhe, com relação a essa previsão legal, né? Previsão legal não só para mediação, mas também acerca da possibilidade de prorrogar. Prorrogar aquele prazo de 180 dias, prorrogar. Só que olha que legal, olha que bacana, né? Aqui a nossa lei 14.112, ela trouxe a possibilidade de prorrogar por uma vez, ou seja, Thiago Brava, 180, 180, 360, mas também para prorrogar mais de uma vez, né? Olha que legal. Então hoje a gente tem essa possibilidade, prorroga uma vez e prorroga até 2 vezes. O que, que você quer trazer? Vou deixar até aqui na lousa. Para prorrogar uma vez, né, notem o seguinte, é possível por igual período, mas desde que haja uma impossibilidade de votação do plano, né, e não seja atribuída à parte recuperanda, porque senão a pessoa começa a postergar, ou seja, a parte busca a recuperação judicial começa, na verdade, a atrasar, então a gente, né, se a culpa é dela, ela não pode se beneficiar da sua própria torpeza, né? Então é justamente essa ideia. Se não é atribuída à recuperanda, esse atraso que ultrapassa os 180 dias, não haveria nenhum óbice, não haveria nenhum entrave, né? Excepcionalmente, ou seja, além dessa possibilidade de prorrogação 180 dias por uma vez, agora também está expresso, está pontuado, né, a possibilidade de ser prorrogado 2 vezes. Então, 180, 180, 360, né, mais 100, 460, aí vai dar, então, 540 dias, né? Olha que interessante. É possível, então, prorrogar, né, por 2 vezes, né? Agora, tem um detalhe. Desde que, né, ou seja, os credores apresentem um plano alternativo de recuperação judicial. Isso pode sempre, prof? Isso pode acontecer naquela proposta do Severus Snape no seu leito de morte? Como assim Severus Snape no seu leito de morte, né? Isso pode acontecer quando o Harry pergunta para aí, né, pro Severus Snape, você amava a mãe, né? A mãe do Harry, ou seja, enfim, e ele respondia always, né? Ou seja, isso acontece sempre, prof, always, né? Severus Snape no seu leito de morte? Não, não acontece sempre, né? Só é possível nas situações expressamente pontuadas, porque se é uma exceção, né? Se é uma exceção, a gente não pode flexibilizar totalmente, né? Se é uma exceção, se é uma norma restritiva, a gente não pode fazer uma interpretação ampliativa. Só pode acontecer, então, naquelas hipóteses presentes, né? Ou seja, pontuadas, positivadas, talhadas e cunhadas. Quais são os artigos que trazem? Artigo 6º, parágrafo 4º e também no artigo 56, parágrafo 4º. Então essas foram as principais mudanças quando a gente fala do stay parity, principalmente dirigido e vocacionado aí à recuperação judicial. Dito isso, né, deixo desde já para todos, como sempre, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.